ver a Bíblia. Como é que tá para os irmãos aí a letra? Tá dando para ver bem? Sim. Aqui tá tranquilo para mim também. Eu consigo aumentar um pouquinho E aqui tá também no tranquilo. celular. Então, boa noite. A gente vai iniciar daqui desse assunto, né, sobre a consciência, e o tópico é libertação. E aí ele diz assim: é a libertação dessa condenação que a cruz de Cristo traz. O sangue de Jesus purifica essa consciência culpada tão perfeitamente que não resta consciência de pecado. Hebreus 10, 2. Daqui a pouco a gente pode recorrer esse versículo para a gente entender melhor o que está dizendo lá. O sangue de Cristo é eficaz não apenas para a completa remoção da consciência dos pecados, mas também para purificar a consciência das obras mortas. Você consegue pular no versículo para a gente ver? E aí a gente já vai compreendendo melhor. Hebreus 10, 2. Eu vou ler o 1 também. O 1 e o 2. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Agora é o versículo que o irmão cita lá. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes ou adoradores, nunca mais teriam consciência de pecado. Agora, ele fala aí, né, se aquelas ofertas do Antigo Testamento tivessem poder de... Aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, né, que, que o povo de Israel fazia, tivesse poder de purificar pecados, né, nenhum deles tinha consciência de pecados. Agora a gente volta lá para o texto, que eu vou continuar. Quando as reivindicações de Deus e do homem são pressionadas na consciência humana, o homem recorre a vários recursos para acalmá-la. De fato, as atividades dos homens, em suas tentativas de aliviar suas próprias consciências, dessa maneira insatisfatória, contribui com grande parte de toda a história da Igreja. Por motivos de medo e com vistas ao mérito, eles construíram igrejas, saíram como missionários e se engajaram em todos os tipos de empreendimentos religiosos. Mas, à luz da cruz, tais esforços são infrutíferos. Nossas más ações não devem ser espiadas por um número correspondente de boas ações. Tais esforços de justificação própria diante de Deus são maus em si mesmos, e a extrema repulsividade de tais atos só pode ser expurgada da consciência pelo sangue expiatório do Filho de Deus. É somente após essa limpeza que a consciência está apta a servir ao Deus vivo. Antes de serem purificados, os motivos são legalistas e não cristãos. Vou dar uma paradinha aqui, talvez algum irmão possa ajudar na compreensão aí com algum pensamento ou algum versículo. Enquanto o irmão Galvão leu a primeira parte, me lembrou de Romanos 6:20, onde... só um instante. Eu pesquisei aqui, na verdade, colocou o versículo 6:21, mas acredito eu começa pelo 6:20. Porque quando ereis servos do pecado, estáis livres da justiça. E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. É interessante que
todas as coisas que nós fazíamos quando estávamos fora da família de Deus, e até algum pecado que eventualmente a gente caia, eles nos servem para vergonha. Quando a gente lembra do que a gente fazia ou de algum erro em que caímos. Agora, a consciência de pecado, ela não é mais a mesma, porque quando olhamos para Cristo, vemos que os nossos pecados nele foram purificados, porque pelas nossas ações, pelos nossos pecados, ele foi moído. E, como fala Isaías, se eu não me engano, 40 ou 41. Então, a gente tem a consciência purificada de pecados hoje em Cristo Jesus, porque sabemos que pelo seu sacrifício, ele nos purificou. E coisa que não tínhamos de modo algum quando estávamos no mundo, porque, como o próprio texto que o irmão falou, fala sobre a consciência, que a nossa consciência sempre estava tentando nos defender, a gente sempre queria mostrar para os outros que éramos uma boa pessoa, mas nós sabíamos verdadeiramente as nossas falhas. Tanto é que isso é tão humano que quando Adão cometeu o pecado, Adão e Eva, no caso, uma das primeiras ações que eles tomaram foram colher folhas de figueira para esconder as suas obras, esconder a sua nudez, esconder o que a gente traz como uma figura do homem sempre procurando coisas para esconder as suas falhas. E isso era comum. Hoje, após essa libertação da morte, podemos ter uma consciência limpa e tranquila no Filho de Deus, sabendo que ele, o sacrifício dele, pagou todos os nossos pecados. E é interessante que o versículo ele fala assim, ó, e que frutos tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? A gente pode dizer que nada, porque o fim delas é a morte. Então, o fim de todas as nossas obras, segundo a carne, sempre leva à morte. Agora, em Cristo Jesus, a gente sabe que os nossos frutos, as boas obras que praticamos, que Ele preparou para nós, não que a gente faça boas obras porque somos competentes, pelo contrário, diariamente, em certas situações onde a carne é provada, a gente sabe que a gente sempre falha, porque a carne é fraca, ela é incompetente, nela não há bem algum. Porém, mas agora, libertados do pecado, no versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Interessante o contraste, que se o fruto da carne serve para a vergonha, hoje, para os crentes, se os frutos da carne servem como lembranças de vergonha, dos quais o final das coisas seria a morte, o fruto da santificação é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Uma coisa que eu acho interessante que o irmão traz aí é um mecanismo que a gente usa, né, o ser humano usa, para aplacar a nossa consciência de uma vida de pecado. Tá, ela está se acusando, né? Nossa própria consciência nos acusa de que algo não está certo. E ele fala aí que os meios, sabemos. Deixa eu achar aqui. Ah, já é no anterior, perdão. No que a gente estava lá
Ele fala que quando, quando as reivindicações de Deus e do homem são pressionadas na consciência humana, o homem recorre a vários recursos para acalmá-la. Aí, de fato, as atividades dos homens em suas tentativas de aliviar suas próprias consciências dessa maneira insatisfatória contribui com grande parte de toda a história da igreja, né? Por motivos de medo e com vistas ao mérito. Então, ele está falando da profissão cristã aí, né? Mas se a gente for pensar também na, no incrédulo, o mesmo processo, né? É o mesmo mecanismo, né? Quando a gente dava uma esmola, fazia uma boa obra, alguma coisa assim, não digo que não tem pessoas que se compadecem dos outros e, e faz, né, de boa vontade, né? Isso também está na natureza do homem, né? Mas quando a gente olha da perspectiva de Deus, nunca um ato desse teve o pensamento de agradar a Deus, né? Não tinha essa intenção, porque o homem natural ele está morto, né? A gente aprendeu assim, ele está morto em seus delitos e pecados, não tem nenhuma afeição por Deus, pelas coisas de Deus. Então, se a gente fazia algo, alguma benevolência, era um mecanismo de aplacar, usado por nós, né, para aplacar nossa consciência, nossa própria consciência. E também o objetivo de trazer algum mérito, né? Eu olhar para mim mesmo e dizer assim, eu fiz tal coisa, eu ajudo, eu faço, eu, né? Então assim, mas a finalidade nunca era de agradar a Deus. A gente, se a gente ler lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele vai falar aí das pessoas que agiram por fé, né? E aí no 6 ele fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, uma pessoa, ela está morta em seus delitos e pecados, ela não tem fé, né? Então, o ato dela de alguma benevolência nunca foi com a intenção de agradar a Deus, porque ela não tem fé para isso. Então, os motivos eram, eram outros, né? Como o irmão fala lá no texto. Ele fala do meio cristão ali, parece, mas o mecanismo funciona para todo homem natural, né? Ser humano caído. As motivações que levam ele a fazer alguma boa obra não tem vistas a agradar, nunca pode ter vistas a agradar a Deus, né? Porque sem fé, que é o que ele não tem, a fé, ele não pode agradar a Deus, né? E é interessante que o irmão fala ali que os motivos são variados, mas é na verdade uma estratégia, era uma estratégia nossa, né, de quando a gente era também, vivia na incredulidade, de tentar aplacar a nossa consciência de algum mal feito que a gente sabe que a gente cometia sempre, né? Então, nossa consciência, eu estava ouvindo um irmão, Biwok, ele fala assim que a consciência é um mecanismo, né, que a gente tem, mas ela só nos acusa, ela nunca pode perdoar. Então, se eu faço algo de errado, ela vai me acusar, mas ela não tem poder de me perdoar. Então, eu só acho esse perdão em Cristo.
Então, quando a gente está falando de cristão, então se minha consciência ela está me mostrando que eu errei em alguma coisa, eu devo levar esse, esse erro, né, esse pecado, alguma coisa que eu tenha feito, né, em desconformidade com a vontade de Deus, eu devo levar isso a Cristo. E Ele nos purifica de todo pecado, e inclusive também purifica a nossa consciência, né, quando a gente comete algum deslize, né, e aí restaura a nossa comunhão. Porque, como o irmão estava falando, né, nossa consciência ela não tem poder de perdoar, só de acusar. O irmão tem mais algum pensamento? Eric, Michel, Danilo. O segundo ponto que o irmão traz aqui é consciência imperfeita. A consciência dos adoradores judeus era imperfeita, porque a imperfeição estava estampada em todos os sacrifícios que eles ofereciam. Mas é a perfeição o que o sangue de Cristo traz à consciência do cristão. O que a obra expiatória de Cristo faz pela consciência do crente não poderia ser melhorada, pois nada pode ser acrescentado à perfeição da obra de Cristo. Quando ele disse está consumado, incluiu nessa maravilhosa expressão o alívio divinamente perfeito que sua propiciação traz à consciência do pecador. Sabemos que todas as graças santas e celestiais, em toda a sua variedade, serão finalmente produzidas perfeitamente em nós, pois somos predestinados a ser conformados moral e corporalmente à imagem do Filho de Deus. O erro é que os homens frequentemente buscam essas coisas antes de estabelecerem a paz. Deus não começa com o caráter, ele começa com a consciência. E no gozo da paz que Cristo fez pelo sangue de sua cruz, o bebê em Cristo cresce para a maturidade e perfeição cristãs. Nada além dessa paz pode capacitar o crente a suportar calmamente as grandes responsabilidades da vida e do dever cristão. Mas o crente em Cristo, no instante em que crê, é imediatamente tornado mais alvo que a neve para a presença e adoração a Deus por causa da eficácia divina do sangue de Cristo.
Se os irmãos não tiverem nenhum pensamento, eu posso continuar aqui. Esse terceiro tópico aí é: de todo está limpo. Essa perfeição permanece. A consciência não precisa ser purificada pelo sangue de Cristo uma segunda vez. Pois enquanto, por um lado, o que Cristo fez ao morrer pelo pecador, ele fez para sempre. Por outro, o novo relacionamento no qual o crente é trazido não pode jamais ser quebrado. Por uma questão de fato, o cristão em sua caminhada, embora sincero, por uma questão de fato, o cristão em sua caminhada, embora sincero, não é perfeito. Ele precisa da lavagem da água pela palavra. Mas por meio do sangue de Cristo, no mais, todo está limpo e necessita de lavar, senão os pés. João 13:10. É quando alguém é quando alguém esquece que foi expurgado de seus pecados antigos, não quando se lembra disso e adora a Deus por isso, que se diz que ele é cego, nada vendo ao longe. Consequentemente, há falta dos frutos em sua vida. Eu vou repetir esse finalzinho aqui para a gente entender melhor. É quando alguém esquece que foi expurgado de seus pecados antigos, não quando se lembra disso e adora a Deus por isso, que se diz que ele é cego, nada vendo ao longe. De 2 Pedro 1:9. Consequentemente, a falta dos frutos em sua vida. A falta dos frutos em sua vida. Não significa que nenhum judeu piedoso tenha uma boa consciência. Sempre houve almas individuais entre as pessoas que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, adequadas à condição das coisas em que eles então viviam. No entanto, o que era apropriado para a consciência do judeu não será para o cristão. A consciência do santo do Velho Testamento era boa por causa de sua condição moral e por esperar ansiosamente por Cristo, não por ser aperfeiçoada para sempre pela oferta do corpo de Jesus. O cristão agora desfruta da resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nenhum dos patriarcas ou profetas tinha isso. Pode colocar em Romanos 2,14, por favor? Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Isto é, quando não tínhamos contato com a lei de Deus, os nossos próprios pensamentos daquilo que era correto, daquilo que era justo, a nossa própria consciência era a nossa lei. Aí no 15 ele vem, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos,
quer acusando, quer defendemos. É interessante que quando nossas próprias leis, segundo a boa consciência, ela é quebrada por nós, porque embora o homem saiba aquilo que é certo, aquilo que é correto, ele não tem o poder de mudar aquilo. Quando Adão comeu a maçã, perdão, irmãos, a maçã não, o fruto, e ele obteve o conhecimento do bem e do mal, ele obteve o conhecimento, coisas que em todas as culturas, quer seja as civilizadas ou aquele índio que ele nunca teve contato com ninguém, ele tem o conhecimento do bem e do mal. Claro que algumas civilizações de uma forma, outras de outra, mas nunca, por si mesmo, pode ter o poder de só fazer o bem, porque herdamos a natureza de Adão, a natureza caída. Quando temos o contato com a lei divina, ela nos serve não para nos justificar, mas sim para mostrar os nossos erros, para mostrar que somos mentirosos, segundo a carne, para mostrar que somos cobiçosos, pois quem é que nunca mentiu, quem é que nunca cobiçou? E quem é que mesmo até os dias de hoje pode dizer, eu não cobiço? E a gente sabe que quem tropeça num ponto da lei, tropeçou em todo o resto. Então, logo aqueles que se diziam guardadores da lei, eles tropeçam em muitas coisas, porque tem até um texto que fala dos judeus, ele fala assim, ó, Romanos 2:22, é aqui mesmo, é um pouquinho mais na frente. Tu que dizes que não deves adulterar, adulteras, é mais em cima um pouquinho, para pegar o contexto. Eu acho que é no 18, não sei. No 17. E tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que é guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Eu só vou parar aqui rapidinho, para continuar, para a gente ver até hoje, até o dia de hoje, um paradigma, uma diferença entre o que é o judeu e o que é o gentio. Enquanto o judeu ele tem a lei, ele aprova daquilo que é excelente, ele sabe diferenciar o bem e o mal, conhecendo a justiça e a injustiça, porque as escrituras lhe foram confiadas. O gentio, ele tem a lei da sua própria consciência. Ele não tem o conhecimento de Deus, então, por não ter o conhecimento de Deus, naturalmente, ele utiliza da sua própria consciência para saber o que é certo e o que é errado. E no 11 e no 20 ele continua, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensineis a ti mesmo. Tu que pregas o que não deves furtas. Tu que se não deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. É interessante que aquele que transgride num ponto da lei, ele é acusado de todo o resto. E se um homem, porventura, ele quiser se justificar pela lei, para ele ter uma consciência boa para com Deus, segundo seus próprios pensamentos, ele é o transgressor de toda, ele se torna ainda mais transgressor, porque além de ter o conhecimento,
ele se torna mais responsável, porque era aquele que se torna por um ponto de referência aos outros, mas ele sempre está cometendo tudo aquilo que ele mesmo fala que não é para cometer. Então, o homem, de forma alguma, ele pode vir a se justificar pela lei, se justificar pela sua consciência, porque todas essas coisas para ele nada de serviriam. Mas em Cristo Jesus podemos ter uma consciência livre de pecado, porque, como o texto estava falando, se aqueles crentes do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da lei, eles poderiam ter uma boa consciência em Deus esperando a sua manifestação, hoje nós temos uma revelação de maior excelência, porque temos a boa consciência de Cristo, a boa consciência de que os nossos pecados em Cristo estão perdoados. E isso é uma coisa de grande privilégio, irmãos, que a gente sempre deve agradecer a Deus pela pessoa que Ele é. Porque se na nossa própria natureza enxergamos sempre miséria e destruição, porque está escrito da seguinte forma, o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que quero fazer, esse faço. Deixa eu pegar o texto exatamente para eu não... Romanos 7, 19, por favor. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. É interessante que quando a gente faz o que a gente não quer, significa que a gente não tem o nosso controle absoluto e pleno, mas o pecado que habita em mim, ele faz. Aí ele continua no 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho um prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, irmãos, nesse texto a gente pode ver que na nossa própria lei sempre está o pecado, que quando a gente quer fazer o bem, a gente mostra que o mal está conosco. Mas se somos miseráveis, verdadeiramente somos pela nossa própria natureza, a gente pode saber que aquele que nos livrará do corpo desta morte e já nos tem dado a salvação da nossa alma, é o Senhor Jesus Cristo. E por isso a glória nunca pertence a nós, mas sim à santa e bendita pessoa do nosso Senhor. Até aqui, irmãos. Irmão, Jefferson, poderia colocar lá em Romanos 2:24? Me veio um pensamento aqui, quando o Fernando falou, citou esse versículo. Eu acredito que essa situação aí que aconteceu antigamente se repete hoje, né? Como tá aí os israelitas, né? Os judeus, hoje estão no lugar as religiões, né? E os gentios, os incrédulos, porque quando a gente fala de Cristo, as pessoas
de uma certa forma, olha com um olhar de desprezo e, tipo assim, de engano, né? Como se tivesse assim, você é cristão, tipo assim, você é o que rouba ou é você o que dá? Porque, infelizmente, como é que fala? O testemunho cristão hoje em dia, né? Pelo menos o cristão professa, né? A cristandade toda se tornou nessa ruína toda. Então, eu acredito que se repete isso de novo e se aplica esse mesmo texto aí de Romanos 2:24 na situação que a gente está hoje. Só até aqui mesmo. Próximo aqui é consciência iluminada. Ele fala assim: a cruz de Cristo é divinamente adaptada à consciência do homem que crê. A consciência iluminada. Em vista da morte de Cristo, a consciência iluminada, em vista da morte de Cristo, entra em um novo campo de julgamento e fica extremamente satisfeita com a perfeita adaptabilidade da morte de Cristo às necessidades mais profundas do homem. Em vista dessa morte, está agora tão pronta para justificar o crente, quanto antes para condená-lo. A consciência do homem nunca ficará satisfeita com mais nada, pois a cruz de Cristo é o resultado da sabedoria de Deus, para suprir essa necessidade. Por outro lado, a eterna reprovação da consciência do que a rejeita será não apenas que ele pecou, mas também que ele rejeitou o remédio que Deus providenciou para seu pecado. É essa consciência purificada que faz a diferença em vista da morte. A diferença que existe entre os santos do Velho Testamento e os dos tempos do Novo Testamento. Cristo morreu para que, pela morte, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Homens piedosos como Davi e Ezequias foram submetidos à escravidão por medo da morte. Isso não aconteceu com o apóstolo Paulo. Não deveria ser assim com nenhum cristão. O apóstolo estava desejando antes, antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, sem a consciência de pecado. Mesmo em vista da eternidade e da presença imediata de Deus, não há mais nada a temer. Cristo morreu por nossos pecados e somos purificados por seu precioso sangue de uma vez por todas. Boa noite, irmãos. Referente a esse assunto, chamado limpeza, também lavagem, tem a mesma definição, que no caso é um significado da purificação da alma. E a gente vê aí que são basicamente três tipos de lavagens. Existe a lavagem moral, a limpeza moral, a limpeza judicial e a limpeza prática. A limpeza moral, acontece quando uma pessoa ela nasce de novo, que aí é a questão do assunto do novo nascimento, que é quando o Espírito Santo, né, que é o agente de poder para tal ato, faz a pessoa a coisa de Deus, assim ter um relacionamento com ele. E nesse tipo de limpeza,
os santos do Antigo Testamento e todas as pessoas da família de Deus passam primeiramente por essa limpeza moral, que aí a pessoa ela é colocada como membro da família de Deus. Então a gente pensa aí nos santos do Antigo Testamento, né, as figuras mais marcantes, Davi, Abraão, Salomão e por aí vai. Esses santos, eles passaram pela limpeza moral, porque eles conheceram a Deus e viveram uma vida dedicada a Deus. E aí, como o texto diz aí, viveram para Deus de acordo e no limite do nível de relacionamento, né, do conhecimento de Deus que Deus deu para eles. Então, assim, eles são felizes, totalmente felizes, naquele lugar em que Deus os chamou para ser da família dele. Mas é importante lembrar de que esses santos do Antigo Testamento, eles não são filhos de Deus. Por quê? Filhos de Deus é um lugar da família de Deus, que é o máximo mesmo a ser colocado na família, que aí já é um privilégio da Assembleia de Deus, da Igreja de Deus, a qual somos nós. Porque para sermos filhos de Deus, foi necessário nós passarmos pela limpeza judicial, que já é o segundo ponto da limpeza. A gente falou primeiro da limpeza moral, e aí vem a limpeza judicial, que aí esse ponto da limpeza judicial é o assunto do nosso foco aqui hoje, desse texto, quando diz que uma pessoa, né, ela precisa mais de uma limpeza moral, mas ela precisa da judicial, que é efetuado pelo sangue de Cristo. Então, quando isso é aplicado por fé ao coração e à consciência, né, que isso é por meio do Evangelho da Graça de Deus, a pessoa, então, ela é purificada da sua consciência, que é justamente aí o que o irmão Fernando e os outros irmãos abordaram, que o texto aborda. Que, relembrando, isso é uma novidade, né, na dispensação. Por isso que hoje nós estamos na dispensação da graça de Deus, porque antes não era a graça que dominava, porque antes era a lei, né? Então, os santos do Antigo Testamento, eles tinham a esperança desse Cristo que ia vir, né? Mas muitos não viviam com esses... Então, eles não tinham de como é que seria a vida deles depois que morressem. Tanto é que se a gente vê no Antigo Testamento, né, o medo que as pessoas tinham de morrer. Eu lembro de uma reunião aqui que a gente teve, que eu até mostrei o exemplo do rei Ezequias, que o profeta chegou para ele e disse que ele iria morrer. Aí Ezequias, ao mesmo tempo, rogou a Deus, dizendo, Deus, não esqueça do que eu fiz para ti, não esqueça de como eu vivi para ti. Então, uma pessoa que roga a Deus assim é porque a pessoa, ele não tem noção do que vai acontecer com ele depois que ele morrer. Ele, não, ele sente que vai ser julgado por Deus, mas ele sente que ele é impuro diante de Deus e que não sabe se Deus vai condenar ou não ele, porque ele não tem essa certeza. Nós temos essa certeza de que nem sequer entraremos em julgamento e que a gente já passou da morte para a vida, porque Cristo já nos deu essa certeza, né? Mas isso, a gente tem que, quando a gente para pensar, isso não é algo que estava para todos os santos, isso é algo novo, né, na história de Deus para com os homens, a qual hoje a gente desfruta. E aí eu trago como exemplo também passagens lá de Jó, que eu lembro também de ter mostrado, que Jó fala, se Deus me julgar, eu tenho que ficar com a boca calada, porque como é que eu vou me defender? Aí ele até fala assim, quem dera se eu tivesse um árbitro entre mim e Deus, que aí justamente esse árbitro é a figura clara do Senhor Jesus, que é o único entre Deus e os homens. Então a limpeza judicial é isso que nós passamos apenas uma vez, porque aí eu lembro lá em Hebreus, quando diz que o sacrifício de Cristo, ela é totalmente poderosa, né? E foi feito somente uma vez, e não vai ser feito de novo. E era uma coisa que não tinha nos sacrifícios do Antigo Testamento de Israel, que
todo tempo eles tinham que fazer sacrifícios. Ano a ano entrava o sumo sacerdote dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, para representar ele e o povo. Então, eles tinham uma consciência de pecado porque eles sabiam que ano que vem ia ter de novo. Isso significava o quê? Tem que. Eu sou. Eu tenho pecado, eu tenho pecado, eu sou Já cortou um pouquinho no final. pecador contra Deus, eu sou pecador contra Deus. Eu Não, tenho que ficar toda hora. Não entendi. Travou a minha fala? no finalzinho aí que você falou do, dos israelitas que entravam para a purificação de pecado, para a oferta. Isso. Aí eu quis dizer assim, ó, que eles ficavam sacrificando o tempo todo. Isso para eles era uma imagem de que eles iriam pecar de novo, então eles eram pecadores contra Deus e todo o tempo tinham que ficar sacrificando. Então essa era a imagem que eles tinham, né, de como eles eram devedores para com Deus e que aquele sacrifício não ia pagar totalmente. Só que a nossa base é totalmente diferente, porque lá em Hebreus fala que o sacrifício de Cristo foi apenas uma vez. A gente pode até ver lá, onde é que está escrito aqui. Um momentinho. Hebreus capítulo 10. Vamos ver lá pelo versículo 10, para vermos se inicia o contexto lá. Sobe um pouquinho. Vamos ao parágrafo, antes do versículo 10. Versículo 7. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, olha o versículo 10 aí. Temos sido santificados. Santificação significa separação para Deus. Então, nós fomos santificados, no sentido objetivo, apenas uma vez, porque foi uma vez esse ato da oblação do corpo de Cristo, da obra de Cristo. E isso não vai ter de novo, é totalmente diferente dos sacrifícios que o povo de Israel fazia. Então, a nossa consciência ela é purificada, nós passamos então por essa limpeza judicial, porque a gente desfruta de uma obra que foi feita apenas uma vez, mas ela é perfeita. E para toda a eternidade, o poder da obra de Cristo, ela valerá, ela terá a mesma força, assim como aconteceu naquela época e para todo sempre. Então, hoje, o poder dessa obra continua amanhã, depois de amanhã e por aí vai. Então, eu quis trazer essas divisões aqui sobre lavagem, né, que a gente viu, a lavagem moral, a limpeza judicial, e tem a limpeza prática, que é o que o texto cita também. Eu vi aí um parágrafo que fala sobre a limpeza prática, que é justamente a limpeza por meio da palavra de Deus, né, nas nossas vidas, que como nós somos falhos, né, por isso que eu citei a santificação objetiva, porque isso, como tem relação com Deus, para conosco, não falha. Mas quando se fala da nossa responsabilidade de nos santificar para expressar a santificação que temos em Cristo, muitas vezes falhamos. Mas para prosseguirmos para Cristo em santificação prática, é necessário passarmos diariamente pela limpeza prática, que é, né, por meio da leitura da palavra de Deus, né, tendo comunhão com a palavra de Deus. E aí é necessário estar em oração, em comunhão com o Senhor, com o Pai,
e ter familiaridade com a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus. É muito bom ler os textos dos irmãos também, o ministério dos irmãos, né? Que falam da palavra, mas não causa o efeito necessário se a gente só lê os textos, mas deixa a leitura da palavra de lado. É preciso deixar claro que a nossa fonte primária e primordial é a palavra de Deus, e precisamos lê-la todo dia, e se possível, manhã, tarde, noite, porque é por meio dessa palavra que nós passamos por essa limpeza prática, por essa lavagem prática, né, que é necessária todos os dias. Então, só para concluir, então, as 3 lavagens: a lavagem moral, a lavagem judicial e a lavagem prática. Esse termo ele é encontrado também no livro de definições doutrinais. E lá tem esse lavagem. Aí eu sugiro a leitura também. Lá vai ter mais detalhes. E, Michel, como você te comentou, de fazer, né, a leitura da palavra todos os dias, vamos dizer que saturar nossa mente com a palavra de Deus, ela Qual vai leitura você falou, nos Michel? dar Porque cortou o seu áudio. uma consciência mais afiada sobre os pecados. E agora, tá dando para ouvir? Eu consigo ouvir, irmão. Pois é, e se a gente não saturar... Uma coisa que eu aprendi, inclusive, é que se a gente não saturar a nossa mente com a palavra de Deus, a gente vai saturar com outra coisa. E com certeza vai ser alguma coisa do mundo. Então, que a gente sature com a palavra de Deus mesmo, hein? Então, se alguém chegar e reclamar, você só fica lendo o tempo todo a mesma passagem, o mesmo assunto, aí a gente vai e cada um fala, ainda bem. Ainda bem que eu estou saturando, enchendo minha mente da palavra de Deus, nem que seja as mesmas coisas. Mas é com isso que eu tenho que saturar minha mente mesmo. E também a gente vai passar a eternidade com isso, né? Então a gente já vai treinando mesmo. Você quer repetir, Eric, que você falou? Que acho que o Danilo não chegou a ouvir completamente. Eu falei assim, que igual o Michel tinha falado, quando a gente satura a nossa mente com a palavra de Deus, a gente vai ter uma consciência mais afiada para estar julgando as coisas ao nosso redor, fugindo dos pecados. Foi isso que eu falei. Na própria leitura que tem nesse artigo, ele fala que a nossa consciência ela não consegue julgar as coisas, mas quando a gente tem a palavra de Deus, a gente consegue estar fazendo esse julgamento, né, para poder fugir daquilo que é errado e andar retamente segundo o caminho que Deus nos mostra. Tem um versículo que fala sobre isso, né? Como julgará o jovem, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Então a gente só pode purificar o nosso caminho quando a gente observa ele pela palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente pode achar que alguma coisa é correta, uma decisão é correta, porque o nosso coração julga dessa forma, mas a gente só tem o caminho verdadeiramente certo quando a gente julga as coisas pela palavra do Senhor, né? E como os irmãos comentaram muito bem, a gente sempre deve estar relembrando, lendo, porque somos capazes de esquecer as coisas muito facilmente, assim, e a gente sempre deve estar nesse constante ciclo de ler, reler, revisar e depois voltar a ler novamente. Porque, como bem o Senhor falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus.
Tem até um texto do irmão John Nelson Darby, né? Que até eu postei no grupo aí falando exatamente disso, que não adianta a gente estar com pensamento em nós, porque na gente não há bem algum, né? Então, o certo é a gente estar com pensamento em Deus, que é perfeito. E outra, em Hebreus capítulo 4, verso 12, fala assim, vamos abrir lá para a gente ver? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, olha aí, tá vendo o poder da palavra de Deus? Ele separa aquilo que é do espírito, aquilo que é da vontade do homem, aquilo que é da carne. Então, quando a gente está com a nossa saturado, ou seja, cheio da palavra de Deus, né? Conhecendo cada vez mais a vontade de Deus por meio da sua palavra, nossa vida prática, a nossa consciência, ela vai sendo formada de acordo com essa palavra, porque a gente está dando prioridade e vivendo a palavra. Então, vai fazer com que a gente também, inclusive, nos julguemos a si próprios de maneira mais eficaz. Porque se a gente tem conhecimento da palavra, da vontade de Deus, a gente vai saber direitinho o que está sendo a vontade da minha carne, o que está sendo a vontade do Espírito, qual é a minha vontade, qual é a vontade do Senhor. Então, a gente vai saber separar também essas coisas, o que ajuda muito, né, na nossa vida prática. E, claro, ao mesmo tempo em comunhão, né, com o Pai, o Filho, e em constante oração, levando os pedidos e os assuntos, tudo a Ele, ao nosso Deus. Próximo, consciência diante de Deus. Acho que ainda dá para a gente dar uma meditada nesse outro aqui ainda. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Consciência diante de Deus. O Espírito Santo frequentemente coloca Paulo à frente porque nele se manifestam os caminhos do coração sob a graça. Podemos ver os caminhos de Deus e do coração humano na história que o Espírito Santo nos deu de Paulo. Ele demonstrou uma paciência verdadeiramente admirável ao cuidar da igreja. Tinha uma atividade imensa e grande força de caráter. Atos 22 contém circunstâncias que mostram o que é uma boa consciência diante de Deus. Se a consciência não está boa, o Espírito Santo se entristece, e alguns, tendo deixado de lado uma boa consciência, chegaram a naufragar a respeito da fé. Se uma criança ofendeu seu pai, ela não ficará mais à vontade diante dele e não pode abrir seu coração. Na história de Paulo, temos o registro de sua conversão em Atos 22, 3 a 16. Então ele está em transe ou êxtase em Atos 22, 17 a 21, onde o Senhor ordena que ele se afaste de Jerusalém. Cabe a ele regular essas coisas. A ele, Deus, regular essas coisas. Paulo, em sua resposta, diz ao Senhor que ele é precisamente o homem adequado para dar testemunho dele em Jerusalém. Eu te persegui,
e ele sabe disso. Eles não verão em mim a eficácia de tua graça. Esse era o raciocínio de Paulo. Mas o Senhor não leva em conta isso. Purgado. O que mais nos impressiona é que Paulo recorda. Deixa eu baixar aqui. O que mais nos impressiona é que Paulo recorda ao Senhor toda a sua iniquidade. E isso porque sua consciência foi perfeitamente purgada diante de Deus. É necessário que seja assim, se alguém se atreve a falar com Deus em detalhes de todas as suas ofensas, de todos os seus pecados. Existe um falso repouso em um filho de Deus quando a consciência não é perfeitamente boa e se abre diante de Deus. Paulo coloca diante dos olhos do Senhor todos os detalhes de seu pecado. Ele não se limita a dizer, tu sabes tudo. Antes ele confessa tudo livremente diante de Deus, sabendo que nada pode ser imputado a ele. Ele fala sobre seus pecados como um caso resolvido de forma irrevogável. Ele pode até apresentar esses pecados como motivo para ser apóstolo, para prestar testemunho de Jesus em Jerusalém. Paulo argumenta com o Senhor como uma pessoa com seu amigo íntimo. É isso que Ananias também faz em Atos 9, 13 a 16. Quando Deus purificou a nossa consciência, por sua perfeita graça, os interesses de Jesus são nossos. Jesus não é mais nosso juiz. Ele levou nossos pecados, nos uniu a si mesmo, tendo tomado nossa causa em suas mãos. Em vez de ver em Jesus nosso juiz, vemos nele um amigo. Em vez de ter medo de Cristo, estamos cheios de confiança nele, porque temos certeza de seu amor. Há no coração uma mudança completa. O raciocínio de Paulo era verdadeiro, como vemos em 1 Timóteo 1,15. Deus havia preparado Paulo, pois ele havia sido o maior inimigo do Senhor Jesus e o principal dos pecadores. Se Paulo falou de outras coisas além da justiça de Deus pela fé e o perfeito perdão do homem, sua boca deve ter sido fechada. Poderia colocar os versículos, Jefferson? Qual o primeiro? Qual o primeiro? Acho que foi Atos 22, né, Dani? Ele cita o capítulo inteiro, Foi. né? É isso? Não, eu acho que o outro, o de Ananias, que aí esse daí, o primeiro vai ser todo mesmo, né? 13, Ananias foi qual? Parece 9, 13? Só voltando lá, eu me esqueci. É 9, 13 a 16. Atos 9, capítulo 9. Versículo 13 a 16. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim, falando de Paulo, né? Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E lhe mostrarei, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome.
Obrigado, irmão. Romanos 8, 33, por favor, irmão. É interessante que a gente quando a gente observa a história de Paulo, que ele foi um dos perseguidores da igreja, tanto que quando Estevão deu testemunho acerca do Senhor, as suas roupas foram tiradas e foram colocadas aos pés de Paulo. E a sua fúria era tão grande contra a igreja de Deus que ele chegava até mesmo a entrar em cidades estranhas para perseguir. E quando ele teve o seu encontro com Deus, para com o Senhor Jesus, ele estava juntamente em uma campanha de perseguição. E acontece que ele tem um encontro com o Senhor, e só que a gente vê o quão grande graça, quão grande a gente pode ter uma pequena dimensão de quão grande e imensa é a graça de Deus quando a gente vê a história dele, e quando a gente olha a nossa, e quando a gente lê esse versículo aqui. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É interessante que ninguém pode mais nos julgar por o que fomos, porque Cristo é quem nos justifica. Ninguém pode nos condenar, porque o Senhor é quem morreu por nós. Claro que quando eu falo em julgar e condenação, é da nossa pessoa no sentido de perdição eterna. Podemos sim sermos julgados e até condenados no nosso sentido moral, conforme andamos, para que a gente sejamos repreendidos, porque Deus açoita a qualquer um que recebe por filho. Porque se a gente não fôssemos repreendidos, não fôssemos castigados pelos nossos maus caminhos, não seríamos filhos de Deus, mas sim bastardos. E voltando para o nosso estado de salvação, falando sobre isso, hoje em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Infelizmente, muitos, até do próprio mundo, pegam esse versículo isolado, porém eles não olham atrás o que está escrito. Porque se a gente olhar no que somos mais do que vencedores em Cristo, se a gente olhar o contexto do que está escrito, a gente sabe que o contexto é da salvação.
o contexto é do amor, que nada pode nos separar do amor de Deus, ainda que sejamos mortos, ainda que passemos fome, ainda que sejamos em algum momento encarcerados, por amor do testemunho de Deus, em Cristo somos mais do que vencedores. E, irmãos, é nesse amor que a gente sempre deve estar com nossa mente, ainda que sejamos falhos e falhamos diariamente, devemos estar com o pensamento no Senhor, porque os céus são muito mais elevados do que a terra. A gente, sempre que a gente olha para a terra, sempre que a gente está com as coisas nos olhos na terra, nossos olhos sempre estão encurvados para baixo, porque as coisas desse mundo são de baixo. Mas quando lemos as Escrituras, quando temos o nosso pensamento em Deus, verdadeiramente estamos pensando num local em que os olhos humanos não conseguem ver o fim. Pois podemos olhar para o céu, mas a gente nunca consegue ver o seu fim. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque estou certo, no 38 ele continua, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, irmão. Jefferson, são 9h27, né? Se os irmãos não tiverem nenhum pensamento mais, talvez a gente podia deixar essa parte do purificado para uma próxima oportunidade. Bom, irmão. Então, irmãos, eu vou pedir a Adriana para tirar a gravação. E aí, a gente anota aí de onde a gente parou. Deixa guardadinho aí, numa próxima oportunidade a gente podia retomar de novo.